Oi pessoal, e aí, vocês estão bem? Espero que sim, né? Então na última aula da gente, nós demos início, né, à unidade 2 do Mundo em Conflito e iniciamos o capítulo 3, não foi? Vimos um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, falando o que é que estava acontecendo, o que é que estava se arranjando ali até estourar a Primeira Guerra Mundial. O último assunto que nós vimos lá no conteúdo da última aula foi o que? O estopim da Primeira Guerra Mundial, não foi? Então, hoje nós vamos ver, né, a guerra declarada, as fases da guerra e por dentro das trincheiras. Vamos entender um pouquinho, né, aí buscando entender o que estava acontecendo, como foi que foi se arranjando todo esse processo da Primeira Guerra Mundial, certo? Quem eram os países participantes, quais eram seus objetivos e intenções, como é que eles agiam, tá certo? Vamos aí começar essa caminhada. Mesmo esquema da aula anterior, ó, fiz um slide para vocês, daqui a pouco foca melhor, certo? Onde eu vou estar explicando o conteúdo para vocês e apresentando esse slide. Estejam com o livro, estejam com o caderno para ir anotando, tá certo? Então eu vou sair agora do vídeo, vou deixar vocês aqui e vou explicando para vocês, tá bom? Vou me acompanhando pelo livro. Então, né, pessoal, tá aí o nosso slide do conteúdo Mundo em Conflito. E o tema de nossa aula hoje é a guerra declarada, fases da guerra, por dentro das trincheiras e a guerra total. Vamos caminhar, né, a respeito desses tópicos aí, para a gente entender um pouco mais de como se deu esse processo da Primeira Guerra Mundial. Então, eu tenho aqui para vocês uma introdução, relembrando, né, que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, nós vimos que foi o estopim, né, para se declarar a guerra. Muitas outras coisas estavam acontecendo, né? Então, já existia um cenário que vinha se desenhando com essa corrida, né, pelo poder bélico das grandes potências e por um interesse na conquista de territórios para exploração. Então existia todo um cenário. Não quer dizer que a Primeira Guerra Mundial foi ocasionada pela morte do arquiduque, né, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não quer dizer isso. Quer dizer que o assassinato dele foi a última gotinha que faltava lá no copo, para o copo transbordar e essas superpotências, né, declarar a guerra. Todo aquele cenário que nós vimos, né, da corrida armamentista, a briga por territórios, a briga por colônias para exploração, certo? Por terras, desculpa, para exploração, para as indústrias, para obter matéria-prima, né, para as indústrias. Tudo isso estava nesse cenário que foi se desenhando para essa declaração da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos, né, a guerra declarada. No livro de vocês, pessoal, tem assim, potências da Entente e potências centrais. Se vocês forem realizar outros estudos, vocês vão encontrar falando tríplice entente e tríplice aliança, certo? Então, olha só, essa declaração de guerra, ela mobilizou muitos países aliados de ambos os lados, certo? A Rússia era aliada da Sérvia e movimentou suas tropas. A Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro, né, e interveio, exigindo que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como não houve essa resposta por parte da Rússia, a Alemanha declarou a guerra contra ela, certo? Então, lá em 1914, se juntou nessa tríplice entente ou potência de entente, certo? Mas vocês vão encontrar muito mais referência à tríplice entente, tá bom? Então, na tríplice entente, quem é que estava? Inglaterra, França e quem? Rússia, né? E ali onde tem potências centrais ou tríplice aliança, estavam quem? O Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, certo?
essa guerra entre esses países durou o quê? 4 anos. E no decorrer desse período, muitos outros países se envolveram como aliados, certo? Inclusive o Brasil, viu, minha gente? O Brasil também participou aí da Primeira Guerra Mundial e eles ficaram do lado da Tríplice Entente, certo? Olha só, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, né, que iniciou em agosto de 1914, ela foi dividida em 2 fases. A primeira fase foi a Guerra do Movimento, que durou de agosto a novembro de 1914. Como foi que aconteceu essa guerra, certo? Essas agressões elas tiveram início com a invasão alemã em Luxemburgo e na Bélgica, certo? Marcou fortemente essa primeira fase. O que aconteceu? Houve um enorme deslocamento de tropas, principalmente tropas alemãs e francesas, certo? Então essa foi a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecida como a Guerra de Movimento, de agosto a novembro de 1914. E a segunda fase, certo, é a Guerra de Trincheiras. Essa segunda fase, ela durou, né? Ela começou em 1915 e durou até o final do conflito, certo? Da Primeira Guerra Mundial. Essa fase, ela se iniciou com a instalação de trincheiras para proteger os soldados nas batalhas e abrigá-los do frio durante o inverno. Passada essa estação, o plano inicial, pessoal, deles era que após passasse essa estação do inverno, após passasse essa fase das trincheiras, eles voltassem para essa guerra de movimento, certo? Para as invasões dos territórios. Só que, no entanto, a guerra de trincheiras, elas permaneceram. E só que assim, essas trincheiras também, elas estabeleceram todo o comando, o movimento, certo? E as condições do combate até o final da guerra. E aí, tem para vocês darem uma olhadinha de como era, certo, produzida como eram essas trincheiras. Aí eram eles abrindo, né, os soldados abrindo a trincheira, nessa primeira imagem aqui que vocês estão vendo. E nessa segunda imagem aqui, que vocês têm aqui, é mais ou menos um esquema, um desenho de como seria, certo, essas trincheiras. Vocês podem observar aí bem na imagem, certo? Eles eram muito bem divididas, né? Tinha aqui a terra de ninguém, onde vocês podem ver aqui, que era onde acontecia, né, o combate. Tinha uma cerca de arame farpado e tinha aqui, ó, a linha de frente, certo, das trincheiras. Era aqui que eles atacavam qualquer um que quisesse invadir o território, certo? Existiam as linhas de comunicação onde se passava, a segunda linha de trincheiras, aí aqui é onde tinha, né, a artilharia, as armas maiores para fazer os ataques àqueles que viessem aqui. Aqui também era outra linha de comunicação e a terceira linha. E aqui era onde ficava, né, o alto comando, onde saía toda a logística do exército, e aqui ficavam as tropas reservas e os hospitais de campanha, certo? Gente, a Guerra de Trincheiras, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí no livro de vocês, na página 47, certo? E me acompanhassem. Além da permanência das trincheiras, o aumento do poder de fogo foi outro aspecto que gerou impasse e estabilização de forças de ambos os lados. Fuzis de repetição e metralhadoras, por exemplo, matavam com rapidez e eficiência, forçando os exércitos a permanecer nas trincheiras para se protegerem. Formaram-se assim linhas de trincheiras por diversas frentes de batalha. As condições de vida nesses lugares eram extremamente precárias, além do risco constante, né, de uma guerra, que nós já sabemos. Os soldados estavam sujeitos à falta de higiene, à má alimentação, o que provocava doenças que se espalhavam facilmente entre as tropas. Vocês observem aí, gente, nessa ilustração que vocês têm, né, que tem uma base por pesquisas históricas.
onde vocês veem aí, ó, as trincheiras eram reforçadas com sacos de areia e arame farpado. Nas linhas de frente ficavam os soldados em combate. Os que ocupavam essas trincheiras também deveriam comer e dormir nesse local, mas isso nem sempre era possível. Eles estavam em constante ataque, né, gente? Então, nem sempre era possível eles se alimentarem e dormir. Era dia e noite se defendendo e atacando. Nas linhas de reserva ficavam os soldados que descansavam depois de cumprir o seu turno e os soldados feridos que conseguiam ser resgatados. Trincheiras de comunicação ligavam as linhas de frente e as linhas de reserva. Em dias de chuva, muitas trincheiras inundavam e os soldados eram obrigados a suportar vários dias com o corpo coberto de água e lama. Então, gente, a gente pode ver, né, por essa descrição que tem aí no livro de vocês, que as condições desses soldados não eram nada boas dentro dessas trincheiras. E eles passaram muitos anos aí, né, guerreando e defendendo esses ideais de seus países. E agora, né, nós temos aí, ó, a Guerra Total. Me acompanhem na página 48, certo? O que foi a Guerra Total? Todos, né, se mobilizaram e participaram. Toda a sociedade civil, ela participou, certo, da guerra. Então, todos participaram. Não foram só os militares que foram à guerra, mas toda a sociedade, todas as pessoas acabaram sofrendo interferência da guerra e participando direto ou indiretamente dela, certo? O que isso quer dizer? Olha só, como é que eles participavam? Nessa guerra total, teve a destruição de recursos humanos e matéria. O que isso quer dizer, pessoal? Os ataques, eles não aconteciam em um canto isolado. Os países inimigos, eles atacavam, matavam não só os seres humanos, como também destruíam lavouras, plantios. Então, todas as pessoas começaram a passar dificuldades. Por quê? Porque começou a faltar o alimento, porque as lavouras, os plantios, né, eles eram atacados, eles eram bombardeados para afetar a população daquelas regiões. Essa questão, pessoal, de destruição das lavouras, ela passou a ser uma característica, certo, dos ataques, que acabou ocasionando uma série de atrocidades. Aí vocês estão vendo uma imagem que é a mesma imagem, bem semelhante à que vocês têm no livro de vocês. E aí do lado, né, tem mostrando que lá, falando aí, né, diversas lavouras eram completamente destruídas, né, navios que estavam levando alimentação e suprimentos para a população de determinada região eram atacados, eram bombardeados, acabavam indo para o fundo do mar. E aí nessa imagem que vocês têm é um desenho, né, uma gravura do navio britânico de Lusitânia, que foi o primeiro navio a ser atacado, certo, pelo exército alemão, e mais de 1000 pessoas morreram nesse ataque. Até então, era como um código de guerra, né, não se atacar esse tipo de navio que transportavam pessoas, e não atacar sem nenhum tipo de aviso prévio, que foi o que aconteceu com esse navio. Eles atacaram, eles, né, tinham esse poder de ter submarinos. Eles chegaram, lançaram um míssil contra esse navio sem nenhum tipo de aviso prévio. Esse código de lei que existia na guerra inicialmente, ele dizia o seguinte: o navio, eles iam afundar o navio, mas eles davam um alerta para o navio, para que as pessoas que estavam nele conseguissem sair. Mas aí eles não fizeram isso, então muitas pessoas morreram. Estima-se que mais de 1000 pessoas morreram nesse ataque, certo? Então é isso, pessoal.
A atividade de vocês dessa semana, ela vai ser essa atividade do Valores em Ação, da página 54 e 55, certo? Onde vocês vão estar fazendo uma leitura dos textos que tem aí, né? Solidariedade em tempos de guerra, que tem a ver com isso que a gente viu agora, com esse finalzinho do nosso assunto, nosso tema da aula de hoje, certo? E vocês vão responder as questões que estão aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. E essa semana nós vamos ter nossa aula, né? Nossa aula ao vivo. E lá eu quero que vocês tirem qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desses nossos conteúdos. Tá bom, pessoal? Então, até lá. Tchau. Fiquem com Deus.